chegou o momento de nós meditarmos na mensagem. Uma mensagem muito profunda, que fala a respeito do valor do ministério apostólico. E nesta oportunidade, amados irmãos, carinhosamente, em nome do santo irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, eu peço a colaboração, a atenção de todos os irmãos, principalmente do ministério, para valorizar esta mensagem. Uma mensagem que há anos o santo irmão Aldo já nos deu. E mais uma vez, através da inspiração dele, irmão Aldo, através da inspiração da Santa Vó Rosa, concedeu a nossa direção atual, nos dias de hoje, e eles, através desta inspiração, nos concedeu mais esta vez esta mensagem. O valor do ministério apostólico. Irmãos, no dia de ontem, eu citei um exemplo da nossa irmã Odete. Há muitos anos ela pregou em nossa sede. Há muitos anos ela, através do seu ministério, ela citou que o ministério foi formado para levar. O ministério não foi formado para ser levado. É preciso que cada um dos irmãos guardem isso nos seus corações. E tenha em mente que o seu ministério, ele foi formado para levar. Levar o que, amados irmãos? Levar a palavra, levar o evangelho de Cristo. O ministério desta igreja apostólica tem pelo objetivo de defender a bandeira branca desta igreja apostólica. E qual é a bandeira branca desta igreja apostólica, amados irmãos? É a doutrina de Cristo. É a doutrina que Jesus nos deu. É defender a Ele, Jesus. É defender o Consolador, a Santa Vó Rosa. É defender o Santo Irmão Aldo, pelos ensinos, conselhos sábios que eles nos deram quando viveram nesta terra. Entendam, amados irmãos, que o Santo Irmão Aldo, quando viveu nesta terra, ele foi um grande exemplo para a humanidade. Assim como Jesus, quando veio a esta terra, os santos apóstolos, os santos profetas, Maria Santíssima, ao exemplo que a Virgem Maria Santíssima deu, se prontificou, se preparou a sua vida por amor à humanidade, se entregou a sua vida a Deus, cumpriu seu ministério aqui na terra, como uma verdadeira mãe, zelou, cuidou da sua família, foi o vaso precioso do Pai, o nosso Deus, e através dela, Jesus veio a esta terra, e Jesus formou o ministério na terra, e o ministério que ele formou foi os apóstolos que defenderam a doutrina dele, Jesus. E como citei para os irmãos no dia de ontem, nós somos discípulos do Santo Irmão Aldo. Jesus passou a missão do governo desta igreja apostólica nas mãos dele, irmão Aldo. E ele sempre contou com a colaboração do ministério desta igreja apostólica. Mas que seja um ministério forte, fiel, um ministério consagrado, dedicado a ele, irmão Aldo.
um ministério obediente em tudo, na doutrina, na disciplina, dando bom exemplo para o povo que nos rodeia, dando um bom exemplo para aqueles que vêm em busca do alimento espiritual. É por isso que citei e torno a citar novamente, que o ministério foi formado para levar, ajudar o santo irmão Aldo, ajudar a Santa Vó Rosa. Agora eu digo para os irmãos, qual que é a missão do ministério? Muitas vezes se acomodamos no nosso ministério, muitas vezes deixamos desejável, muitas vezes não cumprimos corretamente o nosso ministério e deixamos desejável de cumprir com aquilo que prometemos a Jesus, com aquilo que prometemos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E se prometemos, amados irmãos, temos que cumprir, porque não adianta nada prometer e muitas vezes não cumprir com aquilo que prometeu, porque vai perder a unção, vai perder a graça, as virtudes, o amparo de Maria Santíssima, vai perder a proteção divina, a graça de Deus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por não ser fiel ao seu ministério, por não cumprir com o que prometeu. E muitas vezes, amados irmãos, quando aconselhamos, quando falamos, mostramos ao ministério, muitas vezes alguns acham que estamos criticando, muitas vezes alguns acham que estamos até mesmo condenando, até mesmo falando palavras que possa prejudicar a sua vida. Mas o nosso objetivo como pastor, amados irmãos, não é isso, e nem a direção de nossa igreja. A missão deles é ajudar o ministério também. Eles pegaram esta missão de estar à frente de nossa igreja, no governo aqui na terra, também para ajudar, para mostrar o valor que tem o ministério de nossa igreja, para que possamos ser uma igreja verdadeira aqui na terra, uma igreja vitoriosa, uma igreja que a cada dia possa vencer as lutas, as dificuldades da vida. Então esta é a nossa missão, é de ajudar, não espalhar. E muitas vezes se falamos, amados irmãos, é porque alguns deixam desejável no seu ministério, não cumpre fielmente o seu ministério. E a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Jesus tem planos na vida de cada um de nós. E se temos um ministério na igreja, é porque fomos chamados por Jesus. Ele tocou no nosso coração para exercer o ministério, mas que exerce o ministério fielmente, que cumpre fielmente o seu ministério. Aqui nos fala na mensagem: obreiros apostólicos, levantai os vossos olhos, vede, ó, obreiros do Senhor, os campos branqueia em flor. Assim começa a letra de um dos belos hinos do nosso coral de nossa igreja, intitulado Levantai os vossos olhos. Muito lindo a letra deste hino. O hino faz referência a um ensino de Jesus registrado pelo apóstolo São João: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e verdes os campos, porque já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe o salário,
e ajunta frutos para a vida eterna. Assim o semeador é o ceifador, juntamente se regozijarão do seu ministério e também daquilo que planta e daquilo que colhe. Jesus fez nesta oportunidade uma comparação entre a atividade da lavoura e os que nela trabalham com o ministério, seus discípulos e o povo em busca de conhecimento espiritual. São Mateus registra em outra ocasião que Jesus ia passando por cidade e povoado, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandem ceifeiros para a sua colheita. A esses ceifeiros, a quem Jesus convoca para servir a Deus, ele prometeu dizendo: bem-aventurados aqueles que servem a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cirgir-se e dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se os servirá. Temos, portanto, inúmeras mensagens de Jesus e dos seus apóstolos, conclamando-nos a bem servirmos a Deus e ao seu próximo, falando do galardão que é reservado àqueles que assim procedem. Então veja, amados irmãos, todo aquele apostólico que tem um ministério na igreja, como citei, que é fiel, que é obediente, que é consagrado em tudo, que está pronto para lutar, que está pronto para levar, para ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, irá receber a sua recompensa nos céus, irá receber o seu galardão. E Jesus que prometeu esse galardão, e através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fomos ensinados, fomos mostrados em nossa igreja, que todo aquele que serve com muito amor, com muita lealdade, com sinceridade no seu ministério, sem vacilar, sem desanimar, sem desobedecer, forem tudo fiel, terão a recompensa, terão a vida eterna e terão o seu galardão. O próprio Jesus veio para servir, deixando-nos um exemplo de humildade, de amor, tanto que em determinada ocasião, quando celebrou a Páscoa, ele, Jesus, lavou os pés dos seus discípulos, afirmou: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Então Jesus deu um exemplo, quando estava celebrando a Páscoa, ele lavou ali os pés dos seus discípulos. Jesus está mostrando que ele praticou a caridade, o amor, a bondade à humanidade. E esse amor, esta caridade, esse vínculo da perfeição, do amor que ele sempre teve e tem, ele passou para nós, para que possamos acatar, para possamos viver como ele, Jesus, viveu nesta terra, e que ele nos ensinou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, santos que já viveram nesta terra, que hoje está na glória celestial, ao lado de Deus, ao lado dele, Jesus, de Maria Santíssima. Está aí um grande exemplo
do ministério do nosso Senhor Jesus, quando viveu nesta terra. Ainda nos fala: entendam que, ao afirmar que o servo que for encontrado vigilante será servido, Jesus falou de recompensa àqueles que exercem algum ministério com lealdade. E isso ficou claro em outras parábolas, na qual o mestre disse que em um senhor, ao dirigir-se ao seu servo, afirmou: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Isto no gozo do seu ministério, no gozo do seu galardão. Aqui fala: bem está, servo bom fiel, sobre um pouco, sobre fiel. Entra no gozo do seu Senhor, do seu ministério, do seu galardão. Então todo aquele que for fiel a Jesus, em tudo obediente, cumprir, como o santo irmão Aldo tem ensinado no ministério, sem faltar às reuniões, sem faltar às suas escalas, se for um pastor, cumprir ali o seu dever, as suas escalas, ir com muito amor, levar a palavra, porque o nosso povo espera ansiosamente o pastor ali na congregação para trazer o alimento espiritual, a mensagem. E muitas vezes o pastor está desanimado, muitas vezes não quer cumprir a escala, desistem da sua escala, e sabendo que o povo está lá esperando aquele pastor, esperando ali para ele levar uma palavra de ânimo, de conforto, de paz, alento. E muitas vezes o pastor está desanimado, muitas vezes por coisas banais, muitas vezes para fazer um passeio, para visitar um parente, muitas vezes deixa de cumprir a sua escala. E como mostra nesta mensagem, a Santa Vó Rosa, ela não faltava sequer dias nenhum das reuniões. Ela poderia estar doente que for, ela ia para as reuniões, porque ali ela sabia que o povo iria em busca de uma palavra de conforto, uma palavra de paz. O santo irmão Aldo também foi assim. Irmãos, eu me lembro de uma festa de passagem de ano, que o santo irmão Aldo ainda estava em nossa sede, e isto era 5 horas da manhã. O santo irmão Aldo ainda estava ali, resolvendo assuntos de nossa igreja. Então, irmão Aldo, ele nunca foi desanimado no seu ministério. Ele sempre estava pronto para nos dar uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de amor. Quantos queriam, em busca dele, irmão Aldo, nas filas, pedir a bênção do santo irmão Aldo, em prol da sua família, em prol do seu lar, do seu trabalho. Irmão Aldo estava ali pronto para dar uma palavra de conforto. Aí eu volto a dizer ao ministério de nossa igreja, como citei, o ministério não pode ser desanimado. O ministério tem que levar a palavra, a bandeira branca. Assim também é o ministério do coral. Precisa estar pronto para marchar, para lutar, para apresentar os seus louvores a Deus. É como citei no dia de ontem. Muitas vezes um corista fala: eu não vou hoje no trabalho do ensaio. Muitas vezes eu não gosto de tal regente, não gosto de tal corista. Hoje eu não vou para o ensaio, não vou para o trabalho do coral. Muitas vezes não vive unidos, não tem aquela verdadeira união, aquele amor ao seu ministério. Pediu para exercer o ministério de corista, de servir com muito amor, mas chega um bom tempo e esquece daquilo que prometeu a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo. E muitas vezes por coisas banais, por coisas mesquinhas da vida, por qualquer coisa, briga, discutem no seu ministério.
E como que irá ajudar a Santa Vó Rosa? Como que irá defender a bandeira branca, que é a doutrina de nossa igreja? É por isso que eu mostrei para os irmãos. O ministério foi formado para ajudar a Deus, a Jesus, o Santo Irmão Aldo da Santa Vó Rosa. Não para ser um ministério desanimado, um ministério briguento, um ministério que quer até mesmo ser melhor do que o outro. Muitas vezes há no ministério um querendo ser melhor do que o seu irmão. Se toca muitas vezes um quer tocar mais alto do que o outro. Muitas vezes se sabe a música, se sabe reger, se sabe cantar. O seu colega muitas vezes não tem aquela facilidade. Procure ajudar a ele, procure somar. Procure fazer a sua parte ajudando. É isso que o irmão Aldo quer. O irmão Aldo quer uma união verdadeira no ministério. Então, amados irmãos, muitas vezes há no ministério muita desunião, no ministério em geral, e precisa tomarem muito cuidado, amados irmãos, porque o ministério precisa dar um bom exemplo ao povo que está ao nosso redor. E muitas vezes ao nosso redor estão rodeados de pessoas que nos olham, que nos cuida e que sabe que nós somos um povo apostólico. Principalmente se for um diácono, uma diaconisa, ou um pastor, um presbítero. Se não dar um bom exemplo lá na sua casa, com os vizinhos, com a sociedade, irá dar mau testemunho, e até mesmo os vizinhos poderão citar: ah lá, não é da igreja apostólica? Muitas vezes não é um pastor dando mau exemplo para a família, dando mau exemplo para a sociedade. Então, amados irmãos, o ministério não foi formado para isso. Ele foi formado para ajudar o nosso Deus, para que assim possamos, nesta união verdadeira, divulgar para o mundo que somos a igreja verdadeira. E falando ainda, amados irmãos, dessa mensagem que nos mostra: lembre-se, o que colhe recebe, e o salário é ajunta frutos para a vida eterna. Assim o semeador, o ceifador, juntamente se regozijarão. E veja, portanto, a bem-aventurança para aqueles que servem a Deus e ao seu próximo com amor e dedicação ao seu ministério com lealdade. Especialmente aqueles que têm a honra de exercer algum ministério nesta igreja apostólica, em especial os pastores, diáconos, diaconisa, os que executem o trabalho da música, os regentes, músicos, corista. Meditem nesses ensinamentos, porque estarão semeando a palavra de amor e a bondade de Deus, dos seus santos, em muitos corações. Então veja, amados irmãos, a responsabilidade do ministério, de pastor, diácono, diaconisa e principalmente do coral. Primeiramente eu falo para os irmãos do coral, os irmãos coristas que ajudam a realizar as reuniões de nossa igreja, através da música apostólica cantada, através dos hinos cantados. É os irmãos que ajudam a realizar as reuniões. Agora imagina, amados irmãos, se não tivéssemos aqui um coral, a nossa reunião seria feita, mas seria feita a reunião, amados irmãos, sem um fechamento das mensagens cantadas. Então é preciso que os irmãos coristas meditem no seu valor do seu ministério, procurem participarem dos ensaios, chegarem nos horários certos, nas reuniões. Há anos que o Santo Irmão Aldo já citou, os coristas precisam estar na hora da reunião, chegar meia hora antes de começar a reunião, até mesmo para apresentar alguns hinos do coral, alguns hinos do inário, preparando
um preparo espiritual para preparar o nosso povo para a santa reunião. E muitas vezes observamos, amados irmãos, que alguns não estão valorizando o seu ministério de cantar. Faltam nos ensaios por coisas banais, muitas vezes para um passeio, até mesmo fica em casa, estou cansado, não vou no ensaio, não vou na reunião. Muitas vezes deixa de participarem do trabalho do coral. E isso, amados irmãos, traz um prejuízo muito grande para a sua vida espiritual. Por quê? Primeiramente, o regente ele conta com os componentes do coral, com os músicos. Aí os músicos não chegam, os coristas não vêm. Como que ele irá ensaiar os hinos? Como que vai sair a apresentação pelo coral? Então os irmãos coristas precisam meditar muito no valor do seu ministério. Assim também são as diaconisas, os diáconos, os pastores, precisam valorizar também o seu ministério. Porque quando o pastor ele chega para realizar a reunião, ele vai contar com as diaconisas e com os diáconos para distribuir a escala. E os senhores e as senhoras que irão ajudar o pastor a realizar a reunião com seu bem empenho, amor, carinho ao trabalho das reuniões. Então precisam tomar esse devido cuidado e procurem servir, porque muitos pediram para servir e um bom tempo esqueceram. Um bom tempo esqueceram de servir. Estão querendo ser servido pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e também por Jesus. Se pedimos para servir, vamos abraçar esta causa. Especialmente aqueles que têm a honra de exercer o seu ministério, e alguns ministérios nesta igreja apostólica, em especial os pastores, diáconos, diaconisas que executem o trabalho da música, regentes, músicos, coristas. Meditem nesta responsabilidade, nesses ensinamentos, porque estarão semeando a palavra e a bondade de Deus e dos seus santos em muitos corações. A seara é isto, plantar e colher. Este é um dos ensinamentos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também nos deixaram, principalmente por meio de exemplo, testemunhado por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-los aqui nesta terra em seu corpo físico, os que viveram na época da Santa Avó Rosa, que ela nunca faltava a uma reunião da igreja, mesmo estando doente. E isso porque ela sabia que a sua presença era importante para servir o povo, que comparecia aos cultos sedentos de uma graça, de um ensino ou de uma orientação que ela estava sempre pronta para conceder. O nosso santo primaz Irmão Aldo também viveu os anos do seu ministério como sucessor da Santa Avó Rosa, servia ao povo apostólico. Quem não se lembra do carinho com que ele, Irmão Aldo, formava fila para receber cumprimentos de cada um dos irmãos, atendendo com todo amor aos milhares de pessoas que pediam conselhos, orientação e as bênçãos ou solução de um problema de saúde na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos ou em outras situações. E de quantas vezes na madrugada comparecia à sede para resolver problemas administrativos e espirituais da igreja, independente se era dia de semana, feriado, sábado ou domingo, ele lá, Santo Irmão Aldo, estava. Lembramos este fato para que o ministério apostólico tenha cada vez mais ânimo, coragem e determinação para servir, para levar o ministério. Quem ama, serve. Amar e servir, diz o corinho 77 do nosso inário, de forma muito apropriada, lembrando do voto que fizeram
ao pedir algum cargo em nossa igreja apostólica. Todos os membros do ministério assumiram um compromisso de servir ao próximo e o reino dos céus, cujo cumprimento pode ser expresso em pequenos cumprimentos e gestos, como cuidar da limpeza do templo, zelar pela manutenção das instalações da igreja, vigiar a porta durante as reuniões, os ensaios do coral, atender a um visitante, organizar algum sacramento, orientar um membro ou visitante, contar coleta ou exercer outras atividades necessárias ao bom andamento do nosso trabalho. Então, amados irmãos, tudo isso é do ministério em geral. Alguns poderão dizer: eu sou corista. Não há problema de vir ajudar na limpeza. Eu sou músico. Também não há problema. Poderão vir participar da limpeza, ajudar. Eu sou um regente. Também não há problema. Melhor ainda, que estará dando um exemplo, mostrando para aqueles que estão ao redor, que está fazendo em prol do seu ministério. Então o ministério tem que ser unidos, amados irmãos. Não importa se é um corista, se é um pastor, se é uma diaconisa, se é um diácono. Todos do ministério têm que abraçar esta causa. Assim como lá no passado o profeta Moisés, ele formou o ministério, e o ministério foi formado. E aquele ministério, amados irmãos, por ordem de Deus que o profeta Moisés formou no passado, eles iriam à luta, eles iriam à frente do povo, lutar em prol da obra de Deus, da bandeira branca, da doutrina, dos ensinos. Eles estavam prontos para defender a obra de Deus. O ministério, eles abraçavam aquela causa. É um ministério que o profeta Moisés, no passado, ele formou, por ordem de Deus. E aquele ministério do passado era chamado de sacerdotes. Era chamado ministério de sacerdote, o ministério que estava pronto para lutar à frente. E assim deve ser nós do ministério. Não importa se é um corista, um músico, um regente, mas deve se unir, participar das limpezas dos nossos templos. Precisa fazer uma faxina geral. Pastor, mas eu não consigo, eu tenho problema, não consigo estar aqui, até mesmo é muito pesada, mas temos uma limpeza nos bancos, poderão limpar os bancos, poderão ajudar uma diaconisa na preparação. Muitas vezes temos algumas diaconisas muito idosas, não consegue até mesmo preparar os eventos. Está ali uma irmã, uma corista, um corista, poderão ajudar, poderão cumprir, fazer a sua parte. É isso que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo quer na vida do ministério, é levantar a bandeira branca e seguir em frente. Ainda no salão, lembramos este fato para que o ministério apostólico tenha cada vez mais ânimo, coragem, determinação em servir. Quem ama serve, amar e servir, diz o corinho 77 do nosso inário, de forma muito apropriada, lembrando do voto que fizeram ao pedir algum cargo em nossa igreja. Então, quis novamente mostrar para os irmãos. Portanto, sigam, amados membros do ministério, os ensinos, exemplos deixados por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, pelos profetas do passado e também pelo profeta que hoje está na glória celestial, o Santo Irmão Aldo. E que assim, esse exemplo deixado por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que é um profeta apostólico, um profeta que está na glória celestial, porque os profetas e os apóstolos, muitos lutaram em prol desta obra, quais deram a sua vida no serviço da obra de Deus e do reino celestial aqui nesta terra. Assim estaremos
exercendo o ministério valoroso, ajuntando tesouro nos céus, lugar onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde os ladrões não miram e nem rouba o nosso tesouro que Deus irá nos conceder. Amados irmãos, então eu creio que todos os irmãos do ministério compreenderam o valor que deve exercer o seu ministério aqui nesta terra. A santificação. Escrevendo sobre a santificação, disse o amado apóstolo São Paulo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos, amados de estranhas, de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é a boa disposição do Espírito para com todas as criaturas, e é a bondade característica do Espírito santificado. Portanto, a perfeita manifestação do amor, que por palavras querem boas obras. Misericórdia é a qualidade do Espírito que sempre tem compaixão do outro, que sente a desventura alheia e, tendo caridade, tem o desejo de ajudar, de servir, de cooperar para o bem do próximo, para salvá-los, enfim. Benignidade diz respeito ao que é benigno, afável, suave e bom. É uma das qualidades características do Espírito santificado, e isto é, de quem tem santidade na alma. Humildade é o sentimento proveniente do conhecimento da própria fraqueza. É a qualidade natural do Espírito de sujeitar-se à vontade do outro, de receber com paciência. A mansidão, a palavra do próximo, igual a si ou do seu superior. Homem ou mulher espiritual santificado devem ser sempre humildes para viver submisso à vontade de Deus Pai e dos seus santos. Ora, a humildade leva a ser dependente de Deus, de quem ama a vida, a saúde e todas as virtudes, do modo que será bem-aventurado. Mansidão, este sentimento é também natural do Espírito santificado. É a qualidade de ser manso. Manso, a pessoa que tem um gênio brando, tranquilo, é aquele que não é bravo. Aliás, esclarecemos que Deus não criou ninguém bravo, implicante, impaciente, de gênios maus. Longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as diversidades da vida e que prossegue no seu empenho apesar dos obstáculos. É sempre paciente e dotados de boa vontade, de bom ânimo e coragem. Não se esmorece, porém esforça-se para vencer. Aquele, pois, que tem longanimidade é paciente e vence tudo com bom ânimo e serenidade, pela graça da Santa Borrosa e do santo profeta irmão Aldo. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor nosso Deus. Portanto, sem santidade na vida do seu povo, nosso Deus Pai não poderá realizar na terra as suas obras e manifestação, o seu poder e a sua glória. Este é um princípio de justiça que sempre foi por eles exigidos, e os profetas do passado, para que pudesse servir a Deus, realizar a sua missão, precisaram se santificar, se viver para Deus, para viver uma vida consagrada e santificada, para ter o amparo do nosso Deus. Assim também foi a Mãe Virgem Maria Santíssima, cumpriu a sua missão de mãe do Salvador, herdou o seu galardão, porque soube guardar a sua pureza e também a sua santidade. Jesus, o nosso Senhor, o Filho amado do Pai, venceu até mesmo o império da morte, porque soube conservar a santidade com o qual foi criado,
e não pense que ele, Jesus, não precisou lutar para conservar-se santo ao Pai. Muito lutou, pois diz a doutrina que em tudo foi, tendo, porém, nunca vencido pelo pecado, porque nunca pecou, e daí ser o grande sacerdote de nossas almas, que em tudo pôde nos ajudar e nos socorrer. A Santa Avó Rosa, que nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador, muito lutou para conservar a sua pureza e santificação, e também a sua santidade, assim mesma, através de uma vida perfeita, de sacrifício, com muita abnegação e fé, daí haver alcançado o seu grande galardão, sendo hoje a Santa Poderosíssima, que é consolo, salvação para tantos quantos nela crer e vem aceitar o seu ministério como outro Consolador. Igualmente o nosso santo irmão Aldo, para alcançar o precioso galardão que herdou para governar e dirigir esta igreja apostólica durante 44 anos, com toda virtude e sabedoria, inspirado e orientado pela Santa Avó Rosa, por Jesus e o Pai, e também pela Virgem Maria, pôde alcançar esta perfeição durante toda a sua vida, no tempo próprio, ser o vaso precioso do Espírito Consolador. Porém, teve que lutar a cada dia para conservar a pureza, a santidade da sua alma e ser o grande e vitorioso pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor, quando prometeu que haveria um só rebanho, que é a sua igreja, um só pastor, que foi ele, é o santo irmão Aldo, conforme registrou São João no seu evangelho. Portanto, a santidade é necessário para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, onde procede as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida nos céus, pelo poder glorioso de Deus o Pai e também dos seus santos poderosos. Amados irmãos, esta é a mensagem que nos fala sobre a santificação e também sobre o valor do ministério. Eu creio que os irmãos compreenderam, entenderam, e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo poderá muito lhes ajudar na sua vida, no seu ministério, e que sirva com muito amor, com muita lealdade o seu ministério. Eu, como pastor desta igreja apostólica, é o que desejo a todos os irmãos do ministério também, que todos sejam abençoados, que todos sejam guardados, que possam receber da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo bênçãos preciosas. Mas para isso é preciso fazer a sua parte e ser em tudo fiel e abraçar esta causa, levar à frente a bandeira branca. Amém. Amados irmãos, antes de encerrar, ouviremos mais um hino pelo nosso coral. Assim é o amor do santo irmão Aldo. E após este hino, iremos encerrar a nossa reunião.
nosso querido irmão Mauro, nosso profeta adorado, intercede por todos nós, junto aos anjos do céu, fala Consolador, com nosso amado Jesus, nossa mãe, Virgem Maria, nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, querido irmão Aldo, nos transmite sua proteção, nos dirige neste santo caminho. Oh, seu amor com muito carinho. As lutas se aglomeram, tentando tirar a minha calma. Eu clamo por teu santo nome e logo sinto tua proteção. Assim é o amor do santo irmão Mauro, nosso profeta que é tão adorado, que luta pela igreja apostólica, o seu povo muito amado.
aglomeram, tentando tirar de mim a calma. Eu clamo por teu santo nome e logo sinto a tua proteção. Assim é o amor do santo irmão Lauro, nosso profeta que é tão adorado, que luta pela igreja apostólica, o seu povo muito amado. A Senhora, ó Santa Vossa, também a ti, ó Virgem Maria, por termos dado nosso querido irmão Aldo, tão nobre missão. Assim prossigo o meu caminhar, tendo a sua santa companhia. Oh Senhor, cantando vitórias, sempre vencendo as lutas de cada dia.
Amados irmãos, chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O que me resta agora é agradecer a todos os irmãos pela sua presença, por ter compartilhado nesta reunião. Agradeço o trabalho do nosso coral, o trabalho dos regentes, o trabalho em geral de todo o ministério. Agradeço em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, também em nome da nossa direção atual. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, Maria Santíssima, possa muito abençoar a vida, o lar, o seu viver, amparando e guardando a cada um. Agradeço também nossos irmãos internautas por ainda estar conectado via internet. Que a Santa Avó Rosa possa lhes abençoar aí no seu lar, no seu trabalho, aonde estiver, possam receber a bênção desses santos. Agradeço também a visita dos nossos visitantes e assim convidamos para estar mais vezes conosco aqui nesta congregação, todos os sábados e aos domingos, para que assim todos juntos possamos somar e que assim possamos aprender mais da doutrina de nossa igreja. E convido a todos para se colocar em pé e vamos passar para a parte da oração. Como já citei para os irmãos, a oração ela é muito importante. Nós vamos orar agradecendo o nosso Deus por esse momento solene que nos concedeu de estarmos juntos como família apostólica. E assim, através da oração, é que possamos receber a bênção do nosso Deus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, o nosso Pai, chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração, aonde expressamos todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração ao Senhor, a todos os santos. Te agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua oportunidade que nos deu de nós hoje estarmos reunidos no teu tabernáculo santo. Agradecemos também a Jesus, o teu Filho amado, nosso Mestre Salvador, pelo preparo espiritual desta igreja, pelo preparo de dois santos de grande poder que nos deu, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Agradecemos também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que esteve conosco, abençoando a nossa reunião, nos amparando, derramando bênçãos em nossa vida, em nosso lar, em nosso viver também, aqui nesta terra. Constantemente nesse lar apostólico, com esta família apostólica unida aqui, possamos juntos somar e possamos agradecer por tudo o que a Senhora querida Mãe tem feito em nossa vida. Nesse momento também peço à Senhora, em favor das mães apostólicas, que tem o seu filhinho pequeno, que dê sabedoria e entendimento a elas, criar, educar e ensinar os seus filhinhos a crer, confiar no poder da Senhora e de todos os santos, e obedecer também a disciplina, e que essas mães também possam buscar na santidade da Senhora, ó Mãe Virgem Maria Santíssima. Também queremos agradecer o nosso Espírito Consolador da promessa de Jesus, a nossa querida e Santa Avó Rosa, pela bondade, pelo amor que a Senhora tem por nós. Querida avó, agradecemos muito a Senhora por tudo que a Senhora tem feito em nossa vida. E também nesse momento, querida avó, eu rogo a Senhora a tua graça, a tua bênção, por aqueles meus irmãos que já estão com o seu corpo abatido, cansado, e que assim a Senhora, querida avó, possa muito lhes ajudar a eles, que eles possam ser mais animados ainda a cada dia, para vencer as lutas e servir aqui nesta terra, e que um dia for determinado pela Senhora e por nosso Deus e por Jesus, eles possam herdar a vida eterna e receber o seu galardão, e assim sendo amparado e abençoado pela Senhora e pelo Santo Irmão Aldo. Também nesse momento, querida avó, eu peço por aqueles que estão acamados em hospitais, em casa, em maternidade ou em cadeira de roda, necessitando de uma cura, até mesmo de um grande milagre, que a Senhora, o Irmão Aldo e Jesus e o nosso Deus possam derramar bênçãos na vida deles, amparando, abençoando, até mesmo, se for da vontade da Senhora, realiza um milagre na vida deles. Também me lembro, querida avó, desses nomes que aqui teus filhos colocaram nesta caixinha de pedido de oração, favor do seu lar, favor de algum parente, algum vizinho, colega de trabalho, até mesmo colega de escola,
aqui está uma petição de uma mãe pedindo, clamando em favor do seu filho, trazendo esses pedidos para socorrer a eles, para trazer novamente para esse santo caminho. Que a Senhora e o santo irmão Aldo possam lhes abençoar e lhes ajudar. Também peço, querida avó, pela juventude desta igreja apostólica, por toda a irmandade também, que a Senhora possa derramar bênçãos na vida deles, que eles possam ser lares com a tua bênção, com a tua graça e a tua paz, derramando a tua bênção no viver de cada um deles, que eles tenham uma tarde de repouso, amanhã mais um dia de trabalho para realizar os seus negócios, seus afazeres. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus com a comunhão do seu divino Espírito, recebam a bênção de Maria Santíssima, mais uma vez a bênção da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, e assim de Jesus também vão em paz para os seus lares. Amém. A paz do Senhor para todos, e a todos muito obrigado.